vamos entrar ao vivo. A abordagem vai ser dentro da abordagem pela manhã. A gente pegou os temas e fez as perguntinhas. Roberto, na verdade, o nosso programa é ao vivo, semanalmente, todo domingo, às 16 horas, no canal 5 da Rede Amigo Espírita. É um programa de entrevista, aquele que se chama ping-pong, né? Sim. Que a gente chama. Tranquilo. A gente tem 10 perguntas, né? E aí fique à vontade, faça de conta que a casa é sua. Beleza. Certo? Dá só uma fechadinha mais. Levanta um pouquinho. Bom. Aí. Vou jogar a vinheta, tá? Ok. Depois tu entra no chat para avisar o pessoal. Já começou a transmissão? Boa tarde, amigos. Começando ponto a ponto. Antes da hora hoje, porque nosso amigo Alberto Almeida estava aqui hoje pela manhã fazendo um seminário e antes dele pegar o avião, a gente puxou ele para cá para conversar um pouquinho com a gente. Então, por isso a gente começa mais cedo, mas depois tem outro ponto a ponto também ao vivo com vocês. Então, vocês já sabem, é só interagir pelo chat da Rede Amigo Espírita, nosso amigo Neto está aí e vai mandando as perguntas e as interações de vocês para vocês fazerem parte do nosso bate-papo. Alberto, obrigada. Eu sei que seu tempo está corrido, mas obrigada por ter aceitado o nosso convite. A minha alegria é profunda de poder partilhar desse trabalho nas redes sociais, que é fundamentalmente importante nos dias atuais. E a minha primeira pergunta é justamente sobre as redes sociais. Hoje a gente tem uma infinidade de grupos em redes sociais, WhatsApp, todo mundo, o celular o dia todo apitando, as pessoas se comunicando, mas em contramão, muitas vezes a gente vê uma grande maioria das pessoas ainda se sentindo solitárias, né? Apesar do contato, dessa facilidade do contato, mas a solidão ainda é um mal aparente. Por que isso ainda tem? Porque, efetivamente, o ser humano, para fazer contato com o outro, ele precisa ser demandado por si próprio. O outro, na verdade, deve fazer o contraponto, no sentido da motivação, a fim de que ele possa sair de si mesmo para encontrar-se e encontrando o outro nessa dialética dos encontros. Então, parece um jogo de palavras, mas não é. A minha relação com o outro, ela exige de mim que eu possa ter um contato comigo. Se eu não tenho contato comigo, eu não fluo com o outro. E se eu não fluo com o outro, eu me retenho, me afasto, me reservo, porque o outro está me desafiando a que eu possa me relacionar comigo mesmo na relação com ele. Então, quanto maior é a capacidade da pessoa lidar consigo mesmo, maior é a chegada dela no outro. Como nós temos muitos movimentos psicológicos de superficialidade, quando nós temos um movimento muito para fora e não para dentro, também nós fazemos um contato muito hipnotizados pelos sentidos, nós nos esquecemos do ser que somos, da nossa emocionalidade, da nossa dimensão espiritual, do nosso mundo interno. Então, há um empobrecimento do ser humano. Há uma grande capacidade de informação nas redes sociais, mas não há correspondentemente um crescimento interno na mesma proporção. Então, a máquina, às vezes, me serve como biombo, através da qual eu me escondo usando um fake, por exemplo. E atrás de um ícone, eu me escondo de mim mesmo, me escondendo do outro. Paradoxalmente, a máquina também me dá a possibilidade de eu ficar comigo. Então, eu posso usar esse recurso que as redes sociais nos oferecem, que a tecnologia nos oferece, para poder fazer um aprofundamento interno.
otimizando o tempo, encurtando as possibilidades da comunicação, precisando me deslocar menos, com isso eu otimizo o tempo. Então sobra tempo para poder fazer contato comigo. Mas nós estamos ainda descobrindo isso, de que a máquina não veio para nos proteger de alguém. Ela veio para nos facilitar o autoencontro e o heteroencontro, o encontro com o outro. Outra coisa que se fala, que se discute muito hoje em dia é o bullying. Alguns dizem que apenas se deu o nome, mas que o bullying faz parte da humanidade há muito tempo. Mas por que ainda esse jeito de querer apontar defeitos ou no outro, né? Que é sempre pegar uma característica, ironizar. Às vezes a pessoa nem tem aquele defeito, digamos assim, entre aspas, mas é aquela forma de diminuir o outro de alguma forma. Por que ainda nós precisamos tanto ainda desses artifícios? Isso ganhou esse novo nome, todavia, na nossa americanização, hoje nós precisamos falar, para falar português, nós precisamos saber muito inglês para falar português. Tal é essa enxurrada de conceitos, palavras, expressões originárias da língua inglesa, que é a língua internacional no momento. Mas o bullying, na verdade, ele fez parte da nossa história sempre. Ele não é uma novidade. Agora, o que sucede é que, em função dos direitos, em função do atendimento às minorias, em função de estar se olhando mais a necessidade de poder respeitar o outro, ele é mais visto, denunciado. E eu acho isso muito importante, porque o bullying não é só do garoto com a garota, não é só dentro da escola, é dos adultos com as crianças também, muito embora receba outro nome, de assédio, né? É assédio moral, mas também existe isso, do professor, daquele que comanda um grupo de alunos, daquele que tem sob a sua tutela jovens ou crianças, e é uma forma de controlar, assediando moralmente aquele que se coloca nessa relação, desafiando, por exemplo, o condutor, o orientador, o professor, o educador, e ele usa essa estratégia. A estratégia do bullying, portanto, é uma estratégia competitiva, que tem vários significados, entre os quais aquele no qual eu me projeto nele, né? Eu coloco no outro aquilo que é meu. Aquilo é meu. Eu que sou preconceituoso, eu identifico a pessoa que é diferente. Eu que tenho inveja, porque o outro, por exemplo, tem um determinado predicado e a forma que eu tenho de diminuí-lo é de assediá-lo ou de fazer o bullying. Isso, entre os adolescentes, é perfeitamente compreensível e tratável e pode-se dar novos significados e se crescer muito. Mas quando se trata de um adulto que assedia moralmente um adolescente ou uma criança, isso não é desejável, isso é patológico, no sentido de que há uma disfuncionalidade, porque é alguém que detém um poder esmagando alguém que não tem esse mesmo poder e valendo-se da sua posição para poder oprimir o outro. E a pessoa faz isso numa perspectiva de projetar os seus conflitos. Eu jogo no outro aquilo que eu não resolvi dentro de mim, eu jogo no outro a inveja que eu tenho dele ser o que ele é, porque o bullying não se faz no diferente para pior, ele se faz no diferente para pior. Se o aluno ele sabe muito, por exemplo, ou se um determinado jovem, numa determinada comunidade, ele tem determinada competência que se destaque, ele também sofre assédio. Se aquele que coordena o grupo de esporte, por exemplo, tem nele alguém que toca na sua ferida interna, mobilizando a sua inveja, porque ele gostaria de ser aquele jovem. Como ele não pode ser, ele rebaixa, ele tenta assediá-lo. Vários outros motivos podem sugerir o bullying ou o assédio moral, caracterizando, portanto, uma disfuncionalidade nesses dias, necessitando, no entanto, que possamos olhar para isso, para avaliarmos entre os jovens e crianças o que é que se pode transformar em conhecimento, em avanço, em progresso, em aprendizado, isso é muito importante, e o que é do adulto, que precisa, às vezes, até tratamento psicoterapêutico do adulto, para que ele não massacre uma criança ou um jovem. As pessoas, de uma forma geral, apresentam uma certa dificuldade de lidar com as suas emoções, né?
Eu acho que por isso que nós ainda estamos aqui, encarnados e aprendendo com as situações. Mas muitas vezes essa dificuldade de lidar com as nossas emoções acaba que a gente vai se afastando daqueles que a gente mais ama, né? E aí, voltando àquela pergunta inicial, a gente acaba num período de isolamento, mas isolamento voluntário, né? Que eu, com as minhas inquietações, acabo me isolando. Mas qual é o caminho para vencer, para conseguir lidar com essas emoções e conseguir viver com aqueles que nós amamos? Efetivamente, se eu amo e alguém tem dificuldade com relação a mim e a dificuldade é do outro, a postura é do acolhimento. Se eu denuncio isso através de uma desqualificação, isso empobrece a relação e cria o afastamento do outro. Muito comum na família. Os adolescentes, por exemplo, que precisam de acolhimento, de fortalecimento das suas ideias, que precisam de um olhar mais de observação e menos de censura, quando detêm dos pais, recebem dos pais uma crítica repetida ou uma censura, uma intervenção destrutiva, eles começam a se isolar. Aí não vêm para a mesa, almoçam no quarto, chegam antes e comem depois, numa clara demonstração, até inconsciente, de que a família não vai bem, porque eles não estão podendo ser acolhidos nos conflitos das suas emoções, nas suas instabilidades. E os pais não estão conseguindo fazer esse manejo de uma forma adequada, porque estão muito policialesco, fiscalizando, às vezes só depreciando, não tem um ato de elogio, um ato de validação do comportamento do jovem, não tem um olhar do comerciante para ver as pedras preciosas que os jovens trazem ou são. Olha-se só o aspecto negativo na expectativa de que se educar é apenas corrigir defeitos. Educar é mais do que isso. Alguém na área da pedagogia não olha só para o que falta, olha para o que tem. Para fazer o fortalecimento da autoestima, é necessário validar as coisas positivas. Então, esse olhar de fora para dentro, focado na limitação, no conflito e na dificuldade, ele acaba por empobrecer a relação e inviabilizar um relacionamento de maior profundidade. E por quê? Porque o outro se afasta, o outro se recolhe, como um mecanismo de autoproteção. E a gente fica se perguntando: o que aconteceu com o meu filho? Por que ele está mais ausente? Por que ele não volta? Por que ele não vem para as refeições? E muitos pais, pateticamente, depois se perguntam por que eles se suicidaram. Mas antes de chegar no suicídio, por que eles caíram para as drogas? Por que eles foram encontrados no grupo de horror, na gangue, no grupo que está fazendo vandalismos? Então, de repente, esses pais perderam contato com esses jovens porque não souberam acolher. E o jovem se sente acolhido pelo outro grupo, que o chama, que valida os seus comportamentos, e ele, pela uma necessidade de pertencimento, acaba tentando fazer uma substituição da família por outros grupos. E os pais se surpreendem quando vê seus filhos, por exemplo, envolvidos nos pegas, envolvidos em atividades que eles nunca julgavam que os filhos pudessem estar conectados. Mas esse distanciamento emocional, ele não se dá abruptamente, ele é paulatino, ele é devagar. E quando os pais se dão conta, há um abismo nas relações. Houve, portanto, um processo de distanciamento que precisa... Não há possibilidade de se fazer a reaproximação de imediato. Não se pode colocar pontes. Precisa se fazer todo um trabalho de retiranamento para criar um processo de reaproximação no sentido de acolher o jovem. Se eu que tenho a dificuldade, se sou eu que apresento dificuldade com as minhas emoções, eu preciso fazer um mergulho para dentro de mim mesmo. Primeiro, para não me contaminar para os outros que não me ajudam, ou os outros que me assediam, os outros que me desqualificam, os outros que não me entendem, que não me aceitam como eu sou. Esse é o movimento mais difícil, porque aquele que está se sentindo discriminado nas suas movimentações, no seu comportamento, nas suas emoções, ele precisa lidar com ele mesmo. E às vezes ele não tem uma figura próxima em que ele possa se apoiar. Uma figura que, hierarquicamente, psicologicamente, lhe dê sustentação, lhe dê apoio. Ele não tem um amigo mais maduro, um tio, um padrinho, um avô, onde ele possa se refugiar. E aí ele promove, sobretudo dentro da família, esse distanciamento. Se é na escola, ele não tem, às vezes, um educador que lhe dê sustentação.
Então ele vai se recolhendo, ele começa a faltar às aulas, e aí, porque ele não tem esse suporte. Então esse é o problema que eu digo que é o mais difícil. É o jovem que ele não está conseguindo se dar conta dele mesmo, ou um adulto, porque o adulto ele tem mais expediente, ele já está emancipado economicamente, pode buscar uma ajuda financeira, mas o jovem não. O jovem tem até vergonha de pedir a ajuda terapêutica para os pais, porque não vai ser bem recebida. Não vai receber um carão, às vezes não vai receber um movimento de censura por conta de um pedido dessa ordem. Mas às vezes eles estão necessitados de uma ajuda de um profissional para poder lidar melhor com as suas emoções. O Espiritismo acha que isso nos ajuda muito com o centro espírita, com as reuniões de jovens, quando os jovens conseguem estabelecer relações de troca. E o coordenador de juventude funciona muito como esse mediador. E quando tem mais de um coordenador, o que é ideal, ter uma dupla, ali nós temos mais ou menos a representação dos pais, que dão um acolhimento e uma sustentação para que o jovem consiga se trabalhar quando não está conseguindo fazer isso no outro espaço. E o Espiritismo, em sendo uma doutrina muito profunda, libertadora, porque promove o autoconhecimento, vai permitir que nós, enquanto jovens, possamos então fazer esse mergulho de autopercepção para saber que a gente não é um zero à esquerda, de que todo mundo tem dificuldades e tem acertos, de que nós estamos em movimento de maturação, que ninguém é pronto, a gente vai se acabando aos poucos. Quando a gente conclui uma etapa, surgem novas etapas. Esse movimento de autoaceitação, de autoacolhimento por si mesmo, o Espiritismo nos ajuda muito. E talvez, nessa direção, nós consigamos no Espiritismo um aliado na doutrina espírita para que nós possamos dar conta de nós mesmos, segurar a nossa onda, como diz o jovem. As nossas interações já começaram a chegar aqui e a primeira pergunta é a seguinte: o que dizer de uma pessoa que já vai no 5º casamento, não gosta do seu trabalho, das pessoas do trabalho, não tem amigos e reclama de tudo? Ela está precisando de ajuda, não só pelos casamentos, porque às vezes a gente casa e separa e está fazendo numa movimentação de repetição de padrão relacional, muda de parceiro, mas não muda de padrão interacional. Quando uma coisa se repete na gente, a gente tem que perguntar qual é o padrão que eu estou repetindo para poder aprender com aquilo. Mas na perguntadora, ela fala das 3 áreas que estão ruins, né? Ela, no caso, na conjugalidade, na profissão, e de que ninguém está aturando ela. Então, quando a gente fica muito ruim em todas as áreas, a gente não está bem. Porque o normal do ser humano é ele ficar ruim numa área, 2 áreas, mas as outras estão mais ou menos equilibradas. É muito perigoso quando a gente sofre um blackout. Quando a gente não está bem com a gente, com a família, em casa, na profissão, com os amigos. Então, quando a gente está ruim em tudo, isso significa que a gente está precisando dar uma parada e está precisando de ajuda. Porque não é comum a pessoa entrar num processo de escuridão completo. A gente tem crises em áreas e no centro está a gente. A gente às vezes está com conflito na família, às vezes está com conflito no emprego, na escola, com os amigos, mas quando isso se generaliza, está ruim. Então eu sugeria ao perguntador, ao internauta, que talvez pudesse procurar uma ajuda psicoterapêutica. A outra pergunta é: fibromialgia tem origem emocional? A fibromialgia é uma patologia cujo diagnóstico médico ainda não consegue definir com muita clareza a etiologia, as causas. Para a minha percepção numa visão transpessoal e com conhecimento espírita e trabalhando com regressão de memória, eu compreendo que a fibromialgia ela tem múltiplas causas. Estão relacionados a muitos conflitos que se somam e que desaguam no corpo trazendo processos dolorosos e que precisam de todo um trabalho de escaneamento arqueológico, aonde você vai desativando pequenas ou grandes dores que se somam e que estão fazendo que o corpo reflita essas dores da alma. A fibromialgia fala de dores na alma. Quando ela é muito grave, às vezes ela está relacionada a uma grande dor, tipo suicídio. Uma projeção de um prédio cujo corpo se espatifa no chão, gerando uma grande dor de culpa com repercussão no corpo perispiritual. Quando numa reencarnação posterior, um dos sintomas que podem ser definidos e que pode se apresentar, dependendo da circunstância,
é a fibromialgia, ao lado de outras consequências decorrentes da queda. Se eu promovo um suicídio no qual eu traumatizo o meu sistema neuromuscular, o sistema, por exemplo, usando, anestesia, eu me suicido tomando anestesia, usando anestésicos, né? Não tomando anestésicos. Então, ou substâncias. Então, eu faço uma paralisia completa. Esse é um processo que pode me levar à culpa, e eu trago um processo posterior, numa outra existência, revelando um quadro fibromiálgico decorrente das culpas ou dos ressentimentos. Eu vi outro dia um paciente que eu acompanhava com fibromialgia grave, resistente ao tratamento médico, e as causas era o ódio que ele sentia dos escravos que ele os espancava, levando-os à morte. E pós-morte, ele sofreu as dores das agressões dos escravos que ele tinha assassinado na posição de alguém que era dono de escravos. E esses escravos o atacaram, mordiam-no ao corpo espiritual. E ele fixou essas dores hoje se revelaram como fibromialgia. Então, fibromialgia é um quadro grave, ela normalmente nos remete a uma outra vida, para que a gente possa entender as causas profundas. E exige que a gente tenha muito cuidado, porque não é uma causa só. E não adianta ficar só tomando medicamento. Tem que fazer um conjunto de ações para que o processo da fibromialgia ceda. Desde a atividade física, só a caminhada ela já melhora a fibromialgia. Mas nós não podemos ficar só numa atividade medicamentosa que silencie os efeitos sem remontar as causas. É necessário ir além dos efeitos para ir desativando as bombas internas que são ativadas e que ficam pipando e gerando dores para toda a nossa estrutura corpórea. Outra pergunta é como lidar quando há ciúmes mútuos no relacionamento, muitas vezes sem motivos reais de ambas as partes. Isso é muito curioso, porque às vezes a pessoa nem tem assim um ciúme, mas como o outro tem, a insegurança do outro, a cobrança do outro, gera no parceiro da relação, desencadeia nele também uma atitude de ciúme. Ciumenta. Ele faz um processo de modelação a partir do outro. E a gente vê isso em pessoas que estão se relacionando e não tem tanto ciúme, mas quando você relaciona com uma pessoa ciumenta, viram ciumenta para aquela relação. Porque a insegurança do outro é tal que mobiliza a insegurança daquele que não tinha tanto ciúme, que passa a ter. Um relacionamento de ciúme são dois prisioneiros que se algemam e querem um controlar o outro, às vezes achando que é amor, e destrói a relação, porque todo relacionamento amoroso, ele, quando é visitado por um conteúdo de ciúme persistente, ele vai desgastando a relação. Tanto para aquele que, funcionando como um carcereiro, quer tomar conta do outro, do olhar, do telefone celular, dos e-mails, quanto daquele outro que é vigiado. Na verdade, quem é vigiado é tão prisioneiro quanto o carcereiro. O carcereiro e o prisioneiro, eles são dois prisioneiros um do outro. Então, quem é ciumento e quem se deixa ficar tomando conta do ciúme, vitimado pelo ciúme, se deixa, corresponde a esse ciúme, não no ciúme recíproco, mas e se demora se permitindo dar ciência para o outro dessa ou daquela movimentação, abre mão das suas senhas, abre a sua privacidade indebitamente, essa pessoa ela entrou num quadro de carcereiro e prisioneiro. Ambas são prisioneiras. Porque se eu não tenho ciúme e o outro tem ciúme de mim, eu vou calibrar o outro. Eu não vou deixar que o outro entre na minha privacidade. Eu não vou deixar que o outro entre no meu mundo pessoal, íntimo, porque é um desrespeito, é uma atitude de desamor. Mas o ciúme, ele é tão enlouquecedor que às vezes ele leva à criminalidade. Eu vejo atitudes de ciúmes fantásticas, eu fico pensando como é que pode o cidadão colocar um GPS para poder controlar a parceira em função da sua insegurança. E a parceira está lá, em tal bairro, e pergunta, onde é que você está? E a parceira diz que está no lugar, e diz, você não está aí, porque ele está controlando pelo GPS. Então,
O ciúme é uma tentativa patética de colocar o outro no lugar que a gente quer, mas que o outro não quer ficar. E ninguém segura ninguém com ciúme. E ninguém evita que o outro traia ou que o outro desame. Aliás, o ciúme, ele normalmente encaminha a relação para um desgaste progressivo, tanto para quem tem ciúme quanto para quem é o objeto de ciúme, e o relacionamento vai se fragilizando, vai se enfraquecendo, vai se empobrecendo. É melhor cuidar, zelar um do outro, porque se não há ciúme e se há o descuido, a diferença também não é bom. É a antítese do ciúme, é a indiferença ou simplesmente o relaxamento da relação, quando eu não telefono para você, eu não pergunto onde você vai, eu não pergunto onde você estava, numa pretensa manifestação de dar liberdade a você. Isso pode ser mais descuido do que amor com desprendimento. Então, o amor pressupõe-se que numa relação romântica, ou mesmo em outras relações, de amigos, ou de pais e filhos, ou de irmãos, nós possamos cuidar um do outro. A gente precisa zelar um pelo outro, respeitando a individualidade, respeitando-lhe a privacidade, mas nós cuidamos do outro. Um pai que não respeita a privacidade dos filhos, ele está, em nome de um amor paternal, invadindo. Mas se o filho percebe que o pai nem olha para ele, nem lhe pergunta onde ele está, para o filho ele não é amado, ele não está sendo cuidado pelo pai, ele não está sendo visto pelo pai. Agora, se os pais notam que o filho está com uma dificuldade, por exemplo, grave, é dever dos pais, às vezes, até romper um espaço de privacidade. Porque, às vezes, o filho está na beira do suicídio, o pai está deixando, os pais não estão chegando. Em nome do respeito, que deveria ser rompido, porque os pais têm a tutela dos filhos, não para romper a privacidade, mas para protegê-los. Então, estão deixando de protegê-lo em nome de um pseudo respeito ao sigilo, à privacidade do jovem. Mas invadir a privacidade do jovem, ela é indébita, como é um namorado em relação à namorada. Outro dia uma pessoa me dizia, não, antes de casar a gente tem que visitar o celular da pessoa escondido, tomar a senha. Não case com a pessoa antes de vasculhar o celular dela. Eu disse, mas por quê? Porque meu primeiro casamento foi um fracasso. Eu me casei com um fake. Ele não era o que ele se mostrava ser. E agora, quando eu estava noiva, que eu estava para casar, eu fui ao celular, que tive intuição de ver. Nós estávamos dormindo e eu, por 3 vezes, me levantei, pego o celular, não pego, mas aquilo da minha cabeça dizia, vai no celular, vai no celular. Eu peguei o celular, lembrei da senha que eu tinha usado uma vez, e que já fazia tempo, a senha do namorado, abriu a senha e ela descobriu muita coisa atrapalhada. Um namorado que se dizia religioso, que falava a palavra de Deus 4 vezes a cada 3 palavras que ele usava, ela descobriu coisas horrorosas, relacionamentos clandestinos, relacionamentos prostituídos, um linguajar pornográfico, pornofônico no WhatsApp, imagens. E ela ficou tão escandalizada que ela disse, antes de casar, você tem que vasculhar o celular do outro. Então você veja como é o paradoxo, né, do relacionamento atual. Você pensa que conhece alguém, mas não conhece alguém. Na verdade, ninguém se conhece muito profundamente, mas nós precisamos ter um máximo de intimidade para podermos trocar referências sem recairmos nesses caminhos de distanciamento de um que não sabe quem é o outro minimamente, ou de tentar violar a privacidade do outro para saber quem o outro é. Continuando aqui, a próxima é: qual a consequência para os pais que terceirizam a educação dos filhos à escola e acabam fracassando no seu processo evolutivo? É grave isso. Os pais comumente cobram da escola. O que vocês estão fazendo pelo meu filho? E é o contrário, é a escola que deveria dizer para os pais, o que é que vocês estão fazendo do filho de vocês? Porque a escola, ela é apêndice. O trabalho da educação é dos pais. Os pais transferem para a escola transfere para as ONGs. É curioso, ninguém quer assumir as crianças. Eles ficam rifando as crianças.
Os pais entregam para babás, colocam na escola, a escola pega, chama o acompanhante, chama o psicólogo, encaminha para uma instituição que faz atendimento, e assim vai, e ninguém cuida. E todo mundo procura um culpado. O trabalho da educação é dos pais. Ele não pode terceirizar a terceiros, nem dentro de casa, nem fora. A escola, ela tem um componente que pode ajudar enquanto escola. E são os pais que têm que ajudar a escola, a que a escola funcione bem, se reunindo com os outros pais. Não é a escola que tem que fazer pelos filhos o que o lar tem que fazer por si mesmo. Então, há uma inversão, uma inversão e uma tentativa de subverter essa ordem, e que hoje vai se instalando. Os pais acham que pagam uma boa escola, a escola tem que educar os seus filhos. Mas tem que fazer pelos filhos o que eles, pais, deveriam fazê-lo. E os pais estão fazendo apenas a terceirização do processo educativo. Isso é muito ruim, porque custa mais caro. É melhor investir nos filhos, educá-los, entre aspas, perder tempo, brincar, conviver com os filhos, porque mais tarde os pais não precisarão pagar terapia para os filhos, que vai custar muito caro, ou internamentos psiquiátricos, ou medicações caras, porque depois vai ter que se remendar as encrencas dos filhos que cresceram completamente conflituados em função de um distanciamento, de uma ausência de pegada dos pais amorosa, de referências educativas, de normativas que pudessem ajudar os filhos e, notadamente, dos exemplos com que os pais devem referendar a teoria do processo das falas no campo da construção das regras. O exemplo dos pais é que modela o comportamento do filho. A educação, ela se faz mediante a convivência. Ninguém educa se não conviver. O processo vivencial, ele é fundamental para o processo da educação. E é o fundamental no sentido do cotidiano. Não tem uma hora para educar. A hora é aquela hora que está acontecendo. É na mesa, é na rua, é na escola, é no banho. Está educando a criança. Mas os pais em casa terceirizam a babá, terceirizam os empregados domésticos, terceirizam os avós, e depois vão ter que correr atrás do prejuízo, lançando mão de profissionais que serão úteis, mas que vão remendar o que está roto. E aí, na sequência, fui rejeitada pelo meu pai ainda na gestação. Sofro muito por isso e hoje tenho dificuldade no relacionamento com o sexo oposto. Procurar o meu pai biológico seria importante para minimizar a minha dor e meus conflitos? Isso é uma possibilidade. Mas eu diria a você que não entregue a sua criança para um outro homem para que ele faça o que seu pai não fez. Você vai apenas repetir os conflitos. Assuma a sua criança interna, trate da rejeição que foi estabelecida dentro de você, cuide dessa criança ferida internamente, porque senão você vai simplesmente estar repassando essa criança para outros homens que não têm a capacidade e não têm essa obrigação e nem aguentam estar cuidando de uma criança que você projeta nos braços dele. Você vai como mulher, mas a criança vai junto. E você vai na expectativa que ele adote aquela criança. Então, quem tem que adotar a criança que está na nossa própria história somos nós mesmos. Nós é que temos que perfilhar na nossa própria criança. Se houver possibilidade de ir ao encontro do pai, tudo bem, mas não espere que o pai faça o que ele não fez. Vai ser uma nova desilusão, muito provavelmente. Salvo se o pai tenha feito um grande trabalho de autorrevisão interna, de mudanças. Senão você vai chover no molhado. Então é melhor assumir a sua criança, se cuidar, se tratar, para que você fique mais inteira a fim de poder se relacionar com pessoas de uma forma diferente. A criança não pode estar entre você e o seu novo parceiro. O seu novo parceiro, ele estará para encontrar você, mas você está trazendo a criança para encontrar o pai. Não vai haver encontro. Será desencontro atrás de desencontro. A gente está chegando no finalzinho, viu, gente? Não vou atrasar o Alberto. Muito se fala que é culpa da mídia essa inversão dos valores. A mídia realmente é a única culpada por essa inversão de valores? A mídia é um instrumento que fica a serviço do povo.
a mídia, né, que você falou, né? Isso. A mídia está a serviço do povo, que é o que demanda a mídia. Porque a gente noticia e veicula aquilo que é consumido, aquilo que dá ibope, que dá estatística, que coloca você na crista da onda. Então, isso é uma forma pequena de poder estar analisando a mídia, de qualquer nível. Eu penso que nós estabelecemos a mídia. E somos nós que construímos uma mídia com essa ou aquela característica que favorece esse ou aquela distonia ou essa ou aquele beneficiamento. Então, ao invés de colocar a culpabilidade num grupo de profissionais, por exemplo, que agenciam o marketing, o jornalismo, eu acho isso muito pequeno. Eu penso que nós poderíamos estar favorecendo um novo tipo de conteúdo, estar produzindo um novo grupo de interesses. Então, quando a gente vê, por exemplo, a rede internacional de Subway, por exemplo, de lanche, ela vem se colocando por quê? Porque ela vem em função de uma demanda de alguém que tem uma vida mais saudável, que não quer ficar no fast food, que já existia, que era de precária condição de nutrição. Então, essa rede surge para quê? Para atender um novo interesse. E ela prospera-se. Por quê? Porque pessoas começaram a solicitar comidas mais saudáveis, lanches mais saudáveis. Então é nesse sentido que eu acho que nós vamos criando, nós vamos demandando uma mídia de maior qualidade. Mas enquanto nós estamos consumindo uma mídia que a gente critica, mas que a gente consome e dá pontuação para o índice de audiência, seja ela o rádio, seja ela a televisão, seja ela a mídia escrita, impressa, nós estamos aí referendando aquilo que a gente critica. Tal como os políticos, a mídia reflete o comando que nós lhes imprimimos. Os profissionais, é lógico que há profissionais na área do jornalismo e profissionais, como há médicos e médicos, como há arquitetos e arquitetos, como há políticos e políticos, mas é natural que uma rede de comunicação ela funcione para atender o seu cliente. E se o cliente tem aquela qualidade e gosta de sangue, ele vai apresentar lá no jornal sangue. Eu lembro-me daquele cidadão do Rio de Janeiro que, deixa eu ver se eu me recordo o nome dele agora, ele era curioso porque ele, não estou me recordando o nome dele agora, mas Carlos Imperial. Carlos Imperial era uma pessoa muito curiosa. Então, um dia, eu vi uma entrevista dele, ele dizendo assim, não tinha notícia boa, e o que é que eu fiz? Arrumei um problema no Morro do Rio de Janeiro. E telefonei para o delegado dizendo que nós estávamos fazendo a cobertura de uma tragédia que tinha havido no Rio de Janeiro, um assalto, um crime, não sei o quê, e perguntei para o delegado se o delegado sabia, e ele dizendo, o delegado nunca quer estar atrás do jornalista. Aí o delegado disse, não, estamos sabendo sim, já estamos com a comitiva, com a viatura indo lá na direção, estamos tomando todas as providências. Era tudo mentira, ele estava inventando. Aí ele criou um fato e pegou uma figura do arquivo e colocou no jornal, não tinha nenhum fato importante. Então, o crime era o fato importante. E botou uma figura. E pronto. E fez aquele alarido, né? Conclusão. Dias depois surge o dono da foto. E o que foi que aconteceu que botaram a minha foto no jornal? Eles pegaram a foto de qualquer pessoa. Então, você veja, ele criou um fato do nada. Mas por que ele não criou um fato, diríamos assim, de solidariedade, de fraternidade, de beneficência? Porque não vende. A educação do povo está muito comprometida, então ele criou uma tragédia, ele criou o crime, porque o crime é que faz o jornal vender. Então ele, como alguém que estava a serviço da editoração do jornal, ele precisava fazer uma matéria que vendesse. Então um dos grandes problemas dos jornais, eu vejo isso lá em Belém do Pará, é coloca ou não coloca aquela foto? Não, mas se não você coloca essa foto, o outro coloca e vende. Que é a foto do trágico. Então vejam que nós estamos aí fazendo o mercado de consumo e nós geramos a mídia, não é só a mídia que gera nós, é dialético. Bom, para a gente finalizar, prometo que é a última pergunta. Dentro do seu consultório, você faz a terapia de regressão,
E é uma coisa que desperta muita curiosidade das pessoas. As pessoas querem conhecer ou entender melhor o seu passado, as suas vidas. Às vezes até a gente aqui tem o WhatsApp como meio de interagir com o público, e algumas vezes chegam umas perguntas e pessoas têm essa curiosidade de conhecer. Mas eu queria que você nos desse esse parecer, até onde é favorável ou prejudicial quebrar o véu do esquecimento, né? E para quem é indicado esse quebrar o véu, ou para quem é indicado manter o véu ali como veio? Efetivamente, a maioria das pessoas que me procuram para fazer regressão, elas não têm necessidade. Elas são curiosas e querem vasculhar o passado, tentando, de algum modo, saber quem importante foram. Elas não querem terapia. Elas querem fazer uma excursão de valorização do seu orgulho, da sua vaidade. Elas não têm necessidade de regressão. Mas, efetivamente, há um grupo que tem necessidade de regressão. E ela, dentro de um contexto terapêutico, ela é saudável. Mesmo se respeitando o esquecimento, abre-se janelas e se pode atender psicoterapeuticamente. Porque se a pessoa não tem uma necessidade terapêutica e você regride, ela não só não melhora, mas pode piorar. Porque você abre outros conteúdos cujo manejo ela não estava sabendo fazer no primário, quanto mais no secundário que vai surgir. Então, é como uma cirurgia. Ninguém abre a cabeça de uma pessoa para vasculhar. Você só abre se você sabe que você vai promover benefícios. Então, abrir um conteúdo do passado indebitamente, por curiosidade, é leviandade. E nenhum terapeuta sério fará isso. Cederá à solicitação de alguém que venha na posição de um cliente ou de um paciente buscando esse tipo de incursão que é indébita. Nós precisamos fazer, com a ajuda do Espiritismo, progressão, não é regressão. A regressão não é voltar ao passado, é poder, do presente, tirar o passado que está me atrapalhando para que eu possa continuar caminhando para o futuro. É, portanto, trabalhar alguma coisa que já está colocada no presente. Eu não vou vasculhar uma coisa que não está me incomodando, que eu não sei, que está... Não, eu vou vasculhar alguma coisa, eu vou mergulhar em algum conteúdo conflitivo que está me impedindo de poder fazer o meu manejo da minha existência atual. Então, um psicoterapeuta treinado, com uma boa formação e de forma ética, ele saberá indicar, saberá contraindicar e saberá dizer para o seu paciente das limitações, para que não se crie uma fantasia de que simplesmente regredindo a pessoa vai progredir. Se mal feito, o paciente fica pior. Mas se bem feito, é uma bênção divina que ajuda o indivíduo a tomar ciência do seu presente e a caminhar na direção do futuro de uma forma mais segura. Roberto, muito obrigada pela sua participação. Gente, infelizmente acabou, não tem como estender. Mas se você ficou curioso, ficou com água na boca, no congresso, ano que vem, ele está de volta à Paraíba, e aí a gente vai ter mais tempo para conversar. Então, fica aí a promessa, vocês vão guardando as perguntas. A gente vai dar um intervalo de 5 minutos e daqui a pouco a gente começa um novo programa que vai falar sobre a vida nas colônias espirituais. Nossa convidada já está aqui nos bastidores, daqui a pouco a gente volta. Até daqui a pouco.